Queridos, essa noite eu queria compartilhar com vocês sobre algo que eu considero extremamente importante para todos nós. Muitos aqui já um dia disseram: eu creio no Senhor Jesus. Eu quero receber o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Isso é muito bom. Mas eu gostaria de convidá-los nesta noite a meditar, a nos deleitarmos na palavra do Senhor, na história de um servo de Deus, e que nós aprendêssemos a ser crente como ele foi crente. Todos nós possuímos modelos, pessoas que nós admiramos. Por exemplo, quando eu era adolescente, gostava muito de jogar futebol. O meu modelo de jogador de futebol era Arthur Antunes Coimbra, o grande Zico. Mas eu não tinha nem de longe a habilidade de Zico, nem a inteligência. Então eu resolvi imitar um modelo dentro de campo, um modelo mais fácil. Um jogador chamado Carlos Caetano Leborn Ferri. Acredito que vocês não sabem quem é. Alguém sabe? Dunga. Por um motivo muito simples. Ele era viril, aguerrido, não desistia, não tinha bola perdida. Isso eu podia fazer. Continuo tentando até hoje. Os 20 e poucos quilos a mais não deixam, não adianta. Hoje eu fico temeroso e até tremo ao pensar que os nossos adolescentes têm como modelo Neymar, Davidson, Edmundo, Romário e outros semelhantes. Mas é assim mesmo. A gente gosta um pouco mais, um pouco menos de um jogador de futebol, de um astro de cinema, de um cantor pop, de um político dessa daquela inclinação ideológica. E na nossa vida cristã não é tão diferente assim. A gente acaba se identificando um pouco mais ou um pouco menos com alguns personagens das Escrituras. Por exemplo, tem aqueles que se identificam com Pedro, o impulsivo. Outros preferem Paulo e sua firmeza na exposição teológica. Algumas olham para o exemplo de submissão de Sara, outros para a disposição de Débora. Particularmente eu gosto muito de um profeta que não escreveu livro nenhum, mas que tinha uma proposta ministerial extraordinária. O seu nome é Micaías. O nome dele aparece pouquíssimas vezes no primeiro livro dos Reis, 22:14, e segundo livro dos Crônicas, 18:13. Micaías é aquele que diz assim: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Às vezes, na igreja, nós também temos um mau hábito de identificar pessoas da igreja com personagens bíblicos. Geralmente, essa identificação não é boa. Essa identificação não é com pessoas piedosas ou bem-sucedidas. Porém, a Bíblia retrata todos esses personagens com um propósito: mostrar a humanidade em sua imperfeição e o resultado da graça de Deus em suas vidas. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para que nós fôssemos consolados e edificados e não nos desesperássemos em nossas fraquezas. Por exemplo, até mesmo o adúltero e assassino Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu para fazer com ele uma aliança eterna. Embora as Escrituras não digam nada sobre pecados na vida de um homem que eu escolhi para nós meditarmos nesta noite, eu creio que ele era igual a nós. Era pecador. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que não há quem não peque. Não há quem nunca peque, não há quem faça somente o bem. Esse homem foi, durante um breve espaço de tempo, contemporâneo do profeta Jeremias. Esse homem viu seus pais serem deportados para a Babilônia. Ele viu o seu país ser destruído. Ele viu a sua família ser massacrada dentro das muralhas de Jerusalém.
Esse homem viu a sua liberdade, os seus sonhos de juventude, de infância, serem brutalmente arrancados dele, e ele foi então levado cativo para a Babilônia. E ali a sua vida já não lhe pertencia mais. A partir dali ele viveria em uma nação que era hostil ao seu estilo de vida, que era hostil à sua fé. Amados, se já não é fácil ser crente, verdadeiramente crente, numa nação que se diz cristã, se já não é fácil viver como crente no meio de crentes, imagina a dificuldade que esse homem estava sendo submetido. Seu nome é Daniel, servo de Deus no cativeiro babilônico. Lá recebeu um novo nome, foi chamado de Beltesazar, mas ele sempre foi chamado de Daniel, mesmo pelos babilônicos. Daniel nasceu em Jerusalém, era de família nobre. Foi levado cativo para a Babilônia no 3º ano do reinado de Joaquim e foi escolhido para ser um dos jovens nobres que seriam treinados para servir ao monarca babilônico. Isso era uma forma de aculturação. Era também uma maneira de manter os nobres quietos, sem tentativa de rebelião, afinal seus filhos estavam cativos no palácio. Um cativeiro de luxo, mas um cativeiro. Se há alguém que tinha tudo para não se importar com a sua religião, esse homem era Daniel. Na mentalidade do seu tempo, na mentalidade comum do seu tempo, todos diziam que o Deus de Daniel não fora capaz de resistir aos deuses babilônicos. A infância e a juventude de Daniel foi dentro de uma cidade corrompida, como Isaías e Jeremias denunciaram. E se ele era de linhagem real, linhagem nobre, ele viu seus parentes, os reis de Israel, superarem-se dia a dia em intrigas e práticas de impiedades. Certamente que religião não era uma prioridade para a família de Daniel. Mas mesmo assim, nós temos muito que aprender com esse jovem Daniel. Não era mais um adolescente quando foi levado para a Babilônia, era um jovem. Algumas coisas que nos chamam a atenção em Daniel, e eu quero desafiar você a guardar no seu coração e na sua mente. Exemplos para que nós aprendamos a ser crente como o crente Daniel. Primeira coisa, antes até de nós colocarmos aquilo que nós devemos aprender com Daniel, eu queria lembrar que ser crente significa crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ser crente significa ter recebido pela graça de Deus a salvação que lhe é proporcionada e dada e aplicada pelo Senhor Jesus através do Espírito Santo de Deus. Mas como viver como crente? Ser crente é crer a Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. Viver como crente é mais do que apenas uma confissão dos lábios. Isaías, no capítulo 29, diz que aquele povo que mais tarde seria destruído, do qual Daniel seria levado cativo, Isaías diz que o Senhor olhava para o seu povo e dizia: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Eu quero que a gente aprenda a ser crente como crente. Mesmo com tudo ao redor funcionando como uma espécie de fator de repulsão para longe de Deus, Daniel resolve ser crente. Capítulo 1, verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Daniel resolveu ser crente. A família de Daniel, as experiências familiares de Daniel não ajudavam a ser crente. O exemplo de seus pais não era recomendável. Muito provavelmente o seu pai foi um homem descompromissado com a sua fé, como era a maioria dos habitantes de Jerusalém nos últimos dias antes do exílio. Sua mãe talvez fosse daquelas mulheres que incentivavam os seus maridos a agirem com maldade para sustentarem os seus luxos, como denunciou o profeta Amós. Mulheres que mandavam seus maridos praticarem iniquidade
para satisfazerem as inclinações pecaminosas do seu coração. E ainda que houvesse homens piedosos em Israel, porque Deus sempre tem o seu remanescente, mesmo a minoria, muitos dos líderes religiosos em Israel eram reprováveis e só estavam preocupados com o templo e não com a verdadeira adoração ao Senhor, porque o templo era para eles fonte de renda. Um povo incentivado a pecar não repreenderia nenhum deles os seus pecados, por exemplo, como faziam aqueles que construíam ídolos e são denunciados por Isaías. Isaías diz que os construtores de ídolos olhavam um para o outro. Isaías diz assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte, incentivando a prática do pecado. Os sacerdotes que Daniel conhecia incentivavam o povo a pecar para se sentirem mais e mais necessitados da intercessão desses mesmos sacerdotes que diziam ter algum tipo de privilégio especial conosco. Ou seja, as experiências de vida de Daniel davam a ele todas as razões para não se preocupar com Deus. Mas não foi isso que aconteceu na vida do crente Daniel. E é justamente por isso que Daniel pode nos servir de valioso exemplo, apesar de 2.500 anos já terem se passado. A primeira lição preciosa que nós aprendemos com este homem, com este Daniel, é: Daniel resolveu ser crente. Daniel resolveu agir como crente. Daniel resolveu, apesar de tudo contra, portar-se como crente. Essa é a primeira lição. Esse é o primeiro exemplo que Daniel nos dá. Precisamos, de fato, decidir firmemente no nosso coração a sermos crentes, a agirmos como crentes. Mas a mais, Daniel capítulo 1, verso 7 fala de alguns amigos. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Eram os amigos de Daniel. Era com quem Daniel andava. Salta um pouquinho alguns capítulos na Bíblia, chegamos no capítulo 3, versos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O segundo princípio que nós aprendemos com Daniel é: busque a comunhão dos crentes para fazer coisa de crente. Hananias, Misael e Azarias são compromissados com Deus, mas tão compromissados a ponto de colocarem a sua vida como menos importante do que a obediência e a fidelidade ao seu Senhor. Esses três homens, agora adultos, já não eram mais aqueles jovenzinhos, eram amigos de Daniel, amigos de longa data. É absolutamente certo que, como Daniel, eles não participassem dos churrascos, dos banquetes onde o nome do Senhor era profanado. Daniel capítulo 5, verso 13 fala de um desses: mandam chamar a Daniel, porque ele não estava lá na hora que algumas coisas aconteceram. E esta é uma lição, queridos, preciosíssima que nós precisamos aprender com Daniel. O prazer de Daniel era estar entre os santos de Deus. Como o salmista diz no Salmo 16: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Mas ele buscava a presença dos santos para experimentarem a comunhão e para bendizerem juntamente ao Senhor Deus, evitando a todo custo a prática da impiedade. Porque os santos de Deus, quando se reúnem, reúnem-se para a prática de coisas santas. Porque é aí que os que é comum a reunião para a prática de coisas ímpias. Aprendamos com Daniel. Façamos como Daniel. Sejamos crentes. Unamos aos crentes para a prática de coisas de crentes. Por exemplo, não abandonemos a nossa congregação, porque a deserção é como pisar sobre o sangue da aliança. Anote essa segunda lição que aprendemos com o crente Daniel. Crente de verdade, busca a comunhão dos crentes para fazer coisas de crentes.
Terceira lição, terceiro exemplo importante que nós aprendemos com Daniel. Agora no capítulo 5, versos 24 a 31. O texto nos diz assim: então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falso. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel do púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Esta é mais uma característica importante em Daniel. Daniel não se adequava ao que era politicamente correto. Ele não se adequava à vontade da maioria. Como o profeta Micaías, citado anteriormente, todos sabiam que Micaías profetizaria a vontade de Deus, mesmo diante da pressão de reis poderosos como Acabe de Israel e Josafá de Judá. Havia uma notícia ruim que precisava ser dada ao rei Belsazar. Havia muita gente naqueles dias que conseguiam ler o que estava escrito na parede. Ler as palavras era fácil. Ler Mene, Mene, Tekel, o Parsim era fácil. Mas o que aquilo significava? Esse era um problema que ninguém conseguia resolver, que ninguém conseguia resolver. E observe que quando aquilo é escrito na parede, os nobres não sabem o que significa, os sábios da Babilônia não sabem o que significa. E Daniel não estava lá, porque Daniel não participava dos banquetes onde o nome do Senhor era profanado. Como um crente não deve participar de nenhuma assembleia onde o nome do Senhor é profanado ou usado em vão. Mas Daniel soube da mão que escrevia na parede enquanto Belsazar usava os utensílios do templo em suas festas orgíacas. E apesar de a notícia aceitada ao rei não ser nada agradável, Daniel vai explicar ao rei Belsazar o que lhe aconteceria por ter usado de maneira indigna e ultrajante os utensílios do templo. Daniel era crente. Crente não negocia a verdade. Crente não tenta ser politicamente correto. Crente não fala o que o outro quer ouvir só para não contrariar. Crente diz não quando tem que dizer não, mesmo que isso implique em correr riscos, como os amigos de Daniel correram. Como Pedro e os demais apóstolos correram a Atos 5:29. E Daniel então diz ao rei o que lhe aconteceria. O pai de Belsazar, Nabucodonosor, havia trazido os utensílios do templo de Jerusalém, mas os respeitaram. Não os usaram nas suas festas orgíacas, mas Belsazar não fez a mesma coisa. E o Senhor lhe tirou o reino naquela noite. Daniel podia ter dito coisas suaves para Belsazar. Daniel poderia ter dito, por exemplo, Belsazar, olha, porque você fez isso, o Senhor não se agradou e algo de ruim pode acontecer com você. Poderia ter dito apenas isso. Mas Daniel era um homem que conhecia a vontade de Deus. Daniel era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele não deixaria de dizer o que o Senhor lhe mandou que fosse dito. Se você é crente, então pense nessas coisas. Você precisa se reunir com os crentes, fazer coisas diferentes, conhecer a vontade de Deus, e não importa a que custo, não se esquivar de anunciar. Mas tem mais uma coisa que nós podemos aprender com Daniel nesta noite. Há outras mais. Eu quero deixar para o próximo domingo. Mas há algumas que eu gostaria que você guardasse nesta noite. A quarta é: Daniel dedicava tempo para estar com Deus. No capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. A chave para nós entendermos muito do caráter de Daniel está aqui.
nessas 3 últimas palavras do verso 10. É a expressão como costumavam fazer, que significa, na verdade, mais do que um simples costume. Significa uma prática que o caracterizava em seu estilo de vida. Provavelmente Daniel, como um dos grandes na administração da Babilônia, como um dos potestados do governo, ele organizava o seu dia e a sua agenda para ter aqueles 3 momentos diários livres para estar com Deus. E ele não fazia às escondidas, ele ia para a sua casa onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém e orava ao Senhor seu Deus. E aconteceu em um determinado momento que os inimigos de Daniel, detratores invejosos de Daniel, sabendo que Daniel muito em breve seria estabelecido como governante sobre todo o reino, repetindo o que havia acontecido com outro servo de Deus, fiel, chamado José. Eles sabiam de todos os atos e fatos da vida de Daniel. Daniel não tinha nada para esconder, e eles pesquisaram exaustivamente a vida de Daniel e nada descobriram de má fama contra ele. Versos 4 do capítulo 6 diz: então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro de culpa. Daniel tinha, porém, o hábito de orar ao Senhor ao menos 3 vezes ao dia. E os seus inimigos, os seus adversários, tinham conhecimento da sua vida com Deus, como pode ser visto no capítulo 9, onde ele demonstra conhecer não apenas o seu coração, a sua realidade, a realidade do seu povo e a realidade da sua terra. Daniel conhecia o caráter fiel de Deus, por isso Daniel estava sempre buscando a presença do seu Deus. Daniel conhecia que o seu Deus era um Deus justo e por isso confiava a sua vida a esse Senhor Deus que ele tinha. Ele conhecia o caráter misericordioso, perdoador do seu Deus que o amava. Nós podemos então, queridos, olhar para Daniel e aprender isso com ele. Podemos seguir o exemplo do crente Daniel, tomando a decisão de ser crente, de viver como crente, fazendo coisas de crentes, de conhecermos a vontade e o caráter maravilhoso de Deus. Mas para isso é preciso fazer como Daniel, ter intimidade com Deus. Quero lembrar essas coisas para que você guarde no seu coração. Primeiro, você só vai ser verdadeiramente crente, um crente fiel, se você decidir ser crente. Se você decidir ser frequentador de igreja, se você decidir ser visitante, isso não vai fazer diferença na sua vida. Se você decidir ser membro de uma igreja sem decidir ser crente, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você precisa, como Daniel, tomar a firme resolução de ser crente, de confiar inteiramente no Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele, entregando os seus caminhos a Ele, deixando que Ele te guie como Senhor. Depois disso, você precisa buscar a comunhão dos crentes, para fazer coisas de crentes. Talvez existam lugares mais animados do que esse onde você está hoje, mais confortáveis, talvez. Mas em muitos desses lugares você não vai ouvir falar de Deus que ama você, que deu o seu único filho para morrer na cruz em seu lugar, para te salvar dos seus pecados, te livrar do inferno e te chama então para ser crente na comunhão de crentes. É aqui que você vai ver essas coisas. Um crente busca a comunhão dos crentes para fazer coisas de crentes. E como é que um crente vai saber quais são as coisas de crentes? É conhecendo a vontade de Deus, é lendo a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus, dia e noite, não apenas de vez em quando, é dia e noite, constantemente. Daniel decidiu ser crente. Daniel se reunia com crentes para fazer coisas de crentes. E junto com os demais crentes, Daniel buscava conhecer a vontade de Deus. E ao fazer
isso, Daniel jamais deixava de dedicar o seu tempo para estar com Deus, para estar na presença de Deus, em oração, em meditação, em obediência, não importando que isso poderia custar a sua própria vida. O texto aqui diz, no verso 10, que uma escritura foi assinada. Não era a escritura de uma casa, não era a escritura de um terreno, era um decreto que dizia que se alguém orasse a qualquer Deus, que não que estava ali no decreto, seria lançado em uma cova cheia de leões. E Daniel recebe aquela escritura, escritura assinada pelo rei irrevogavelmente. O rei dos Medos Persas nos ensina que quando você assina um negócio, isso não pode ser voltado atrás. E mesmo correndo o risco de ser lançado na cova cheia de leões, o texto diz que Daniel toma a escritura, vai para sua casa e orava. E ele diz o texto aqui que ele não orava lamentando o fim que teria, ele nem orava pedindo livramento. O texto diz que ele orava e dava graças a Deus. Que seja feita a vontade de Deus, era a oração de Daniel. O desafio para nós nessa noite é: se você ainda não fez, decida-se em ser crente. Se o Senhor está falando no seu coração nessa noite, você sente que Deus está falando: vem cá, quero fazer de você meu filho, a hora é agora. Decida-se em ser crente. Venha reunir-se aos crentes de Deus, participar da comunhão dos crentes para fazer coisas de crentes. Venha buscar conhecer a vontade de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Invista do seu tempo, porque não é gastar tempo, é investir tempo para estar com o Senhor Deus. É bênção, nunca vai ser perda de tempo. Quero convidar você neste momento a orar ao Senhor, colocando diante dele a sua vida e se perguntando, você perguntando a você mesmo: eu sou mesmo um crente? Eu quero mesmo ser crente? Ou então dizendo: Senhor, eu quero ser crente, eu quero estar na comunhão com o Senhor junto com os crentes, eu quero conhecer a sua vontade, eu quero investir o meu tempo para estar na sua presença, Senhor. Quero convidar você nesse momento a falar com Deus em oração. Teremos alguns instantes em que você vai poder investir um precioso tempo da sua vida para falar com Deus em oração. Depois disso, eu vou parar ao Senhor. E se você tomou essa decisão de ser crente, viver como crente, no meio de crente, conhecendo a palavra do Senhor, quero convidar você, quero desafiar você para dizer: eu